e nós vamos falar da goleada de ontem, 4-0 do Bragantino para cima do Flamengo. Que atropelo, que cacetada na Bia Bichedin em Bragança Paulista. O Flamengo de Jorge Sampaoli, com várias falhas, jogadores que não estavam naquele dia, time sem vibração, sem vontade dentro das quatro linhas, e o Flamengo saiu derrotado. 36 finalizações do Bragantino e o Flamengo que não conseguiu acertar o gol em 90 minutos. Atuação muito fraca do Flamengo, horrível, de longe, a pior atuação das equipes que retornaram pós-data FIFA. Estamos abrindo o bate-pronto desta sexta-feira com Vanderlei Nogueira, Mauro César, Vampeta, Flávio Prado. Mauro César, o que dá para falar depois de uma atuação tão ruim como a do Flamengo de ontem? Mauro, muito boa tarde. Boa tarde, Pedro, amigos. Bem, dá para dizer muita coisa. Dá para dizer que foi uma vergonha, dá para dizer que o time do Flamengo foi extremamente indolente, né? Um time com uma conduta inaceitável, né? Eu acho que não dá nem para discutir questões táticas, eventuais erros do técnico. Aconteceram até algumas escolhas equivocadas, porque com uma postura daquela é impossível vencer qualquer partida de futebol, ainda mais diante de um Bragantino que teve uma atuação excelente, né? Excelente, um time intenso, agressivo, marcando muito forte no campo de ataque, finalizando muito. Foi o maior número de finalizações que uma equipe sofreu nesse campeonato. 36 arremates do Bragantino sobre o Flamengo. E foi o maior número de finalizações que o Flamengo sofreu em 10 anos de Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Na última década, o Flamengo não havia sofrido tantos arremates contra a sua meta como nesse jogo da noite de ontem em Bragança Paulista, que diz muito sobre a forma como também o Bragantino se comportou, né? Uma outra curiosidade, o jogo teve 7 faltas, 2 do Bragantino e 5 do Flamengo. O árbitro era o Daronco. O que isso significa? Significa que o Bragantino jogou, não precisou ser um time faltoso, porque teve a bola há muito tempo, mais de 60% do tempo. No primeiro tempo até chegou a perto de 70%. E o time do Flamengo não marcava, não competia, não brigava pela bola, então não teve disputa, não teve choque. O Daronco, mesmo que ele goste muito de falta, ele não marcou. Para que marcar? Não tem falta, não tem disputa, não tem combate, não tem embate. Então, um jogo vergonhoso do Flamengo, e acho que, mais uma vez, a bola está com a diretoria. Passa da hora da diretoria do Flamengo fazer algo concreto com relação a um grupo de jogadores que, quando quer, joga, quando não quer, não joga. O Flamengo fica triturando técnicos. Algumas pessoas que eu considero absolutamente fora da realidade continuam apontando o dedo para o treinador, como fizeram antes, e elas ignoram que o Flamengo teve partidas desse nível. Não é a primeira. Teve isso de um ano e pouco para cá, com o Paulo Souza, tá, no começo da temporada, com o Dorival no final da temporada, e muita gente minimizou aquelas atuações bizonhas depois que o time foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Inaceitável derrota para o Avaí, quase perdeu para o Juventude, perdeu para o Coritiba. O time andava em campo, ninguém queria nada, né? Como é que você é campeão? Imagina, o cara é o campeão de boxe, na luta seguinte, que não vale o cinturão, ele vai e toma um nocaute no primeiro round de um cara fraquinho. Não pode, você tem que honrar o seu título, né? Convenhamos. Até é normal, um jogo seguinte, na ocasião foi contra o Corinthians. E até foi um jogo equilibrado, tudo. O Flamengo tinha alguns desfalques, perdeu por 1-0. Corinthians do Vitor Pereira na ocasião. Ok, Flamengo e Corinthians, uma derrota, tudo. Resultado que não é. Agora, perder para o Coritiba, que brigava para não cair, perdeu para o Avaí, quase perdeu para o Juventude, que estava totalmente desmobilizado. E aquele recorte mostrou o quê? De novo o time indolente. Não queremos mais nada, não estamos mais afim, não. Aí 42 dias de férias, né? Já estavam de férias naquele momento, extraoficialmente, podemos dizer. Aí teve a atuação ridícula com o Vitor Pereira, contra o Alcas no segundo tempo e contra o Fluminense na final carioca. Teve o Maringá, o técnico era o Mário Jorge, até o interino sofreu com isso. Era o Mário Jorge, o técnico, daquela partida vergonhosa contra o Maringá na Copa do Brasil, e agora com o Sampaoli. Então você vê que mudam os treinadores, até interino passa pelo caminho, e vira e mexe tem um jogo como esse. Será que o problema é só o técnico? Ou é o técnico? Ou são os jogadores? Eu acho que a diretoria deveria averiguar a situação de alguns atletas que não são utilizados, que não têm utilidade, que não sei o que fazem no elenco, e até chamar para fazer um acordo, rescinde o contrato, negocia. Como saiu agora o Marinho? Não saiu o Marinho? Que saiam 2, 3 ou 4. É até para dar um recado para quem quer ficar, que fique. Quem não quer, siga seu caminho. Mas a diretoria não faz isso. Então, mais um técnico vai ficar ali exposto a uma situação constrangedora. Ontem o técnico Jorge Sampaoli, na coletiva, ele estava estupefato e constrangido. Ele falou, não entendi, o time não competiu. Alguém acha que o cara treinou 10 dias para jogar daquela maneira? Aí é o seguinte, rapaziada, vamos treinar 10 dias aí. Quando chegar lá contra o Bragantino, todo mundo molenga, ninguém marca, ninguém combate, ninguém desarma, ninguém faz nada. Vamos ficar olhando os caras jogando e vamos tomar de 4-0. Esse é o nosso plano, beleza? Tamo junto, vamos... Claro que não é isso. Evidente que não é isso. E era um jogo importante que o Flamengo poderia, ao vencer, se vencesse, assumir a vice-liderança do campeonato, né?
Então foi algo muito sério que aconteceu ontem, muito sério, muito grave, que não pode ser tratado como um jogo qualquer, uma derrota, um acidente. Não é acidente. Não é acidente. É algo recorrente e aí cabe à diretoria ter o mínimo de energia. Na última crise recente aí, em função de mais exibições, empate com o Nublense lá pela Libertadores, até o presidente foi lá conversar com os jogadores. O que eu soube na época, a conversa foi amena. Foi meio que uma conversa tipo, ó, vamos lá e tal, mas sem pegar pesado. Está na hora de pegar pesado o Landim e o Marcos Braz, se é que eles são capazes de fazer isso. Porque realmente o que aconteceu ontem foi muito, muito constrangedor, vergonhoso, inadmissível, inaceitável, patético e, se nada for feito, vira e mexe isso vai acontecer. Alguns destaques negativos. O que foi o Gerson ontem? O que foi o Gerson ontem? Será que ele tem coragem de ver o videotape do jogo? Ver a reprise do jogo? E falar sobre isso? Tem, Gerson. Thiago Maia. O que foi Thiago Maia ontem? Léo Pereira jogou até fora de posição, lateral esquerdo, mas mesmo assim já tinha jogado nessa função também muito mal. O Wesley, coitado, um moleque que se afundou junto dos gols, foi culpa dele. Thiago Maia, os 2 primeiros gols foram em cima do Thiago Maia. No segundo tomou um drible ridículo. No primeiro não disputou na cabeça com o Eduardo. Coisa vergonhosa, assim, um jogador totalmente fora de sintonia, perdido. Arrascaeta, displicente, me lembrou o Canteiros. Canteiros, aquele argentino que jogou no Flamengo, a torcida diz que ele tinha um amigo invisível, Vampeta, que ele dava a bola assim no vazio, só que a bola estava no vazio mesmo, nunca chegava o jogador para receber a bola. Aquele passo, olha para o lado, toca para o outro. Então era o Canteiros e seu amigo invisível. A torcida até hoje brinca muito com isso, torcedor do Flamengo. O Arrascaeta parecia o Canteiros ontem. Chegou a dar passe no vazio para ninguém. Não tinha centroavante, o Pedro tinha saído, aí ele abriu dos 2 lados o Cebolinha e o Bruno Henrique para o Arrascaeta jogar como falso 9. Aí ele meteu a bola no vazio, não tem centroavante, amigo. E quando tinha, também não tinha, porque o Pedro, de novo, não fez rigorosamente nada. Omisso no jogo, distante, quando teve chance, finalizou mal. Indolente também ali, não participa, não faz um pivô, não dá sequência a uma jogada. Centroavante da seleção brasileira, pô, caramba, hein? Que legal, hein, cara. Cebolinha nem falo, não consegue também ter rendimento. Então foram várias atuações ridículas de um time indolente, preguiçoso, que não parece ter vergonha na cara. Jogador de futebol deveria, no dia seguinte a um jogo como esse, ter vergonha de se olhar no espelho. Porque jogar num time grande, ganhar o que ganham, representar uma torcida tão numerosa, ser o campeão da América, campeão da Copa do Brasil e fazer o que fizeram ontem e achar que isso é normal, pelo amor de Deus. Agora, a bola de novo está com os cartolas. Não tem a menor expectativa de que faça alguma coisa, mas deveriam fazer. Começar a rescindir uns 3 ou 4 contratos. Quem é que não está jogando? Quem é que não colabora? Então negociou o Marinho. Não estou dizendo aqui que tem que rolar a cabeça. Não tem utilidade. O jogador que está ali que não joga, ajuda em alguma coisa, ajuda o ambiente e dá um recado. Quem não está satisfeito, a gente vai negociar. Negocia, paga o que tem que pagar de maneira correta, legal, de acordo com os acordos trabalhistas, leis trabalhistas. Paga, acabou, tchau. E segue o caminho. O Marinho foi isso. O Marinho se negou a viajar, pediu desculpas, inclusive, desse vídeo de despedida. O que aconteceu? O São Paulo encostou ele e a diretoria bancou. Afastou. Não joga mais. Pronto. Ficou naquela lenga-lenga ali, vai, não vai e tal. O São Paulo tentou contratar, veio o Fortaleza, levou, tchau. Vai jogar bem no Fortaleza, vai ser feliz, ok. Isso vale para outros que estão no elenco do Flamengo. Enquanto isso não for feito, não vai mudar essa mentalidade. Aí demitem amanhã o São Paulo, aí vão trazer um outro e não vai adiantar nada. Agora já tem maluco aí pedindo o Jorge Jesus de novo. Alguém acha que o Jorge Jesus ia fazer o quê diante daquilo ali ontem? Com aquela conduta? Ele podia dar chilique, se bater ali na beira do campo, não ia acontecer nada. Discutir no vestiário, brigar com os jogadores, e daí? Vai resolver o quê? Não vai resolver nada, não tem Cristo que dê jeito, não tem Jesus que dê jeito. A única saída realmente, acho que é uma cobrança profissional séria que não acontece nesse clube. O Mauro não gosta muito do termo utilizado pelo Pilhado, atropelo, mas ontem foi um atropelo. Não, ontem foi. Não que eu não gosto, eu acho que ele usa mal. Tem muita coisa que ele usa mal, né? Essa semana ele falou que o Santos e o Corinthians são um jogaço. Não, jogaço não. O atropelo vale... Ontem foi um mega atropelo. Saiu barato 4x0, viu, Mauro? Oi? Saiu barato 4x0. Saiu o primeiro tempo 1x0, estava muito pouco. Já era para estar uns 3. No primeiro tempo, sem exagero nenhum. Bola na trave. E o goleiro fez ótimas defesas ainda, o Matheus França, desde o começo do jogo. Foi o único ali que realmente se destacou. E já que a gente está falando dele, daqui a pouquinho tem o Pilhado no bate-pronto e ele vai descer a lenha nesse Flamengo, vai chegar chegando. Sabe como é que é, né, Vanderlei? 4x0 Bragantino, atuação vergonhosa do Flamengo. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde. Mauro César Pereira, ele usa mal os termos. É verdade. Sim. Não há nenhuma dúvida. Mas não precisa ausente. Não, mas a gente fala isso pra ele aqui. Vai que eu falei pra ele, eu interrompi ele. Vai que ele esteja assistindo. Eu interrompi ele aqui. Ele falou, um jogaço logo. Jogaço?
Santos e Corinthians? Vai que ele esteja assistindo, ele vai se sentir incomodado. Mas daqui ele vai compreender. Eu acho que ele compreende. Compreende. Ele aprende. Dia a dia com a gente. É verdade. Olha, não é um mau aluno. Sobre o jogo de ontem. Primeiro, eu queria dizer que ontem a minha bola de cristal estava realmente preparada para me dar um capote. Porque eu não esperava isso quando se falou do jogo. É verdade. Aliás, o Sérgio Loredo, que acompanha de perto o Red Bull Bragantino, lá da bonita Bragança, manda essa mensagem: a sua bola de cristal falhou, né, Vanderlei? Falhou muito. Porque eu falei, não, olha, porque aqui se colocou que o Flamengo teria desfalques. Você lembra disso, né? Todo mundo falou desfalques. Você falou, mesmo com esse time, o Flamengo tem chance, vai ganhar o jogo. Vai ganhar o jogo. E ainda eu sabia que o Red Bull Bragantino tinha também vários desfalques. Mas o Flamengo ganharia o jogo, era favorito. Falei isso aqui. Quando assisti o jogo, falei, nossa senhora, que totó, que baile, que show que o Bragantino está dando para cima do Flamengo. E ainda com ausências importantes, sob a direção do professor Caixinha, que deve ter passado uma noite felicíssima. Deu um capote no Flamengo. E ainda mais, no jogo de ontem, antes do jogo, falei que, olha, mas e o período de treinamento? Oh, poxa vida, com a intensidade que tem o professor Sampaoli, ele é mesmo um cara irrequieto, com esse tempo para trabalhar, eu acredito que o Flamengo vai voltar legal. Foi um vexame. Um vexame o que o Flamengo mostrou ontem, mostrou pouca vitalidade, mostrou, digamos assim, uma operação preguiça. O torcedor que está irritadíssimo tem muita razão. E o torcedor que está feliz com o Bragantino tem muita razão, sim. O time jogou demais. Foi um show. Aliás, hoje, o Porcari, que mora na região, mora lá em Bragança, mandou 10. Depois eu até sugiro que vocês todos leiam o que ele colocou hoje no bloco. Ele deu 10 motivos da eficiência do Bragantino, dentro e fora do campo. Para quem quer saber como é que funcionam as coisas num clube-empresa, alguma coisa que possa ser bem organizada, viu, Pedro? Eu sugiro que leia isso. Está lá. Tem 10 motivos, dentro e fora do campo. É muito importante. Inclusive transição, saindo um CEO e chegando outro. Um passando o bastão para o outro dentro da própria empresa. Estão na Áustria essa semana para finalizar o processo. Eu só estou falando isso porque eu acho que é o conjunto da obra. O conjunto da obra. Tudo ajuda quando a organização pensa em todos os aspectos. Então, Pedro, foi muito legal o Bragantino e decepcionante o Flamengo. Foi a melhor atuação de um time pós-data FIFA, pós-paralisação e, evidente, a pior atuação foi a do Flamengo. Não tem como. 4-0. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos ouvir agora Jorge Sampaoli na coletiva pós-jogo, tentando explicar o que aconteceu com o Flamengo. Sampaoli fala, você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Agora não tenho muita explicação. Eu venía com muita ilusão por este jogo, mas o time foi superado por el rival claramente. Entonces analizaremos con más detenimiento lo que aconteció, pero la globalidad del juego es de que o time no encontró nunca la posibilidad de emparejar el juego. El Bragantino jugó un juego de mucha intensidad y superó ampliamente. Pienso que es un partido extremadamente atípico. Eu no esperaba un juego así, mas a gente se preparó mucho para tener o aprovechó de manera intensa el tiempo de entrenamiento, mas sinceramente analizaré bien la realidad de por qué, pero porque en realidad estoy un poco sorprendido por lo que aconteció. Entonces, porque el time perdió duelo, porque perdió balones innecesariamente, no jugó, o sea, prácticamente no estuvo en campo. O sea, analizar es difícil cuando acontece eso. El time tiene que reagir rápido, mas venía de 10 juegos sin perder, con mucha victoria. Hoy sí, la verdad es que a pasividad del time me preocupa mucho. Porque más allá
de un análisis colectivo, posicional o de jugadores, que es mi responsabilidad también, hay algo que el time tiene que rever. A torcida tendrá el derecho de reclamar una actuación como esta, porque algo que ni la torcida ni el clube merece. Olha o Sampaoli, a passividade do time me preocupa muito. E até sobre o que tinha destacado o Vanderlei Nogueira, a gente chama atenção para o que o Everton Ribeiro disse ainda no intervalo. Jogo 1-0, e eu tenho que lembrar, ficou no lucro o Flamengo, pelo que foi a primeira etapa. O Everton Ribeiro disse o seguinte, ainda no intervalo do jogo, hein? A gente não está jogando, está cada um tentando resolver sozinho, porque um não ajuda o outro, não está aparecendo. Temos que ter mais opções para a gente jogar, fecha aspas. E o Davi Luiz destacou também, isso depois do jogo, tá? Foi o pior jogo no Campeonato Brasileiro. Desde o início estiveram melhor do que a gente. Por isso merecendo essa vitória com esse placar. Não jogamos, defendemos sempre um segundo em atraso, fecha aspas. Estamos de volta pela Rádio Jovem Pan, ainda falando desse atropelo. Flamengo 0, Bragantino 4 lá em Bragança Paulista. Mauro César, o Flamengo ainda saiu no lucro, pelo que foi a primeira etapa. Tinha toda a possibilidade de chegar no segundo tempo, mudar o cenário do jogo, mas não, foi atropelado pelo Bragantino. O Flamengo voltou em marcha lenta depois da data FIFA, Mauro. Eles deveriam dizer por que isso aconteceu, né? O que os dois falaram ali, todo mundo viu. Agora, por que isso? Qual a explicação que eles têm para a conduta deles mesmos, né? Isso ninguém fala. Na volta para o segundo tempo, logo o primeiro ataque do Bragantino foi uma bola que o Gerson perdeu de forma displicente, não brigou para recuperar a posse. E aí começa a jogada e tudo, é a primeira defesa que faz o Matheus Cunha no segundo tempo. Aí logo depois sai o segundo gol do Bragantino e as coisas vão seguindo seu ciclo natural para a goleada. Essas palavras todas aí, é óbvio. O Everton Ribeiro comentou o primeiro tempo. Ok, comentário correto. Mas você está em campo, bonitão. Então o capitão do time. E aí? E aí? Por que estão jogando assim? O que faz esse capitão do time? Ele dá uma bronca a alguém, chama para conversar, exige... Capitão, ainda tem isso. O Davi Luiz não é capitão, mas é como se fosse, né? Experiente, jogador de seleção, jogador de clubes europeus. Tudo bem, jogaram mal, foi a pior exibição, mas por que essa exibição? O que justifica? Por que essa conduta dos jogadores? Por que alguns companheiros do Davi Luiz jogaram tão mal? Até acho que o Davi Luiz nem foi um dos piores. Teve gente pior do que ele, bem pior do que ele, no jogo em si. Essa que é a questão. Comentar o jogo, a gente pode comentar também. Agora, eles deveriam explicar o porquê disso. O técnico não consegue explicar porque realmente é óbvio que ele não preparou o time para isso, né? É evidente que ele não preparou o time para isso. Treinou 10 dias com um objetivo e no campo os jogadores não executaram nada. Se fosse uma peça de teatro, como se o diretor ensaiasse durante um determinado período, chegasse na hora, o cara esquecesse o texto, o outro fala errado, erra a fala, entra no momento errado. Foi isso que o Flamengo fez ontem, um show de horrores. E o Mauro já tinha destacado, o Thiago Maia, 2 gols do Bragantino saíram em 2 falhas do Thiago Maia, o Wesley também, que acabou tropeçando, sei lá o que aconteceu com o Wesley, e aí na sequência sai um gol do Bragantino, 4, Flamengo 0, e a fala do Sampaoli, Vanderlei Nogueira. Fico preocupado com tamanha passividade do time do Flamengo. E tem razão, né? Ele deve ter tomado um susto, né? Poxa, mas não foi nada disso que nós combinamos. Não foi nada disso que nós treinamos para fazer. Está tudo errado. Estou tomando um vareio aqui do professor Caixinha, que montou um time muito legal, eu repito, com ausências importantes, e jogou, correu o tempo todo, intensidade, marcou. O Flamengo não ganhou a bola dividida, perdia todas as bolas. Sem dúvida, o São Paulo está preocupado. O Flamengo joga no final de semana contra o estádio vazio, portões fechados. Então vai jogar até sem, né? Não tem nem torcida contrária. Quer dizer, o que vai fazer? E o Santos precisa como precisa. Agora o Santos sob nova direção, né? Não é isso? Paulo Tua. Agora o professor Paulo Tua, né? Indicado pelo Paulo Roberto Falcão e chancelado pelo Luiz Felipe Scolari. Bom, então é isso. Esse é o Flamengo e o São Paulo tem algumas horas para tentar resolver o problema, fazer com que o time jogue melhor. Mas que o torcedor do Flamengo está com o pé atrás depois do que viu ontem e com razão. Vampeta, por que o Flamengo voltou tão mal depois dessa pausa de 10 dias e toda a preocupação do Jorge Sampaoli que a gente acompanhou na entrevista dele? Então, se esperava né, principalmente o Sampaoli, que ele, Luxemburgo,
Jogadores que assumiram assim, com sequência de jogos, Libertadores, Copa do Brasil. O brasileiro não teve tempo suficiente para treino e teve essa parada aí de 11 dias, onde não foi bem 11, né? Foram 8 dias aí. Todo mundo teve folga aí de 3 dias. Os atletas, mas eu vejo muito assim na noite de ontem. Na noite de ontem. Né? Muito mal. Não vejo que o Flamengo vai ser isso daqui para a sequência do que tem, mas ontem foi um vareio mesmo. Eu assistindo o jogo, parecia que o Bragantino estava bem condicionado e o Flamengo muito mal fisicamente. Teve uma dividida que o Sacha ganhou a bola. Né? A bola totalmente, não sei se estava no pé do Davi Luiz ou do Thiago Maia. No segundo tempo, o Sacha dá um carrinho bem de longe e pega essa bola e sai no contra-ataque. Ficou 4 contra 2. Não sei se você lembra esse lance, irmão. Pé frouxo, bem abaixo, parecendo que estava bem abaixo fisicamente. O gol que o Thiago Maia, quem fala que foi falha, o gol de cabeça, né? Você vê a cara do menino, o menino da base. Marca por trás, o menino vem, que sai o primeiro gol. Um jogador experiente do jeito que é. Deve ser marcação nenhuma, o Thiago Maia, quando pula não. O Flamengo muito frouxo, mas eu não vejo, como o Flávio falou, a temporada toda, não. Isso aí. Mas a noite de ontem foi triste mesmo, horrível. Por que o Flamengo voltou tão mal depois da data FIFA, Flávio Prado? Atuação desastrosa, patética, vergonhosa ontem do Flamengo. Realmente não dá para entender. Não dá. Assim, o que aconteceu, estão boicotando, não acredito muito nisso. Acho que o time do Flamengo está na hora de fazer realmente essa mudança, né, de alguns jogadores que já estão com o prazo vencido lá. Flávio, né? Ontem, antes do jogo do Flamengo, eu estava vendo o jogo do Grêmio. O Soares que surgiu aí, que pode sair, não pode? O Soares jogando pra caramba. Eu digo, pô, se esse cara fosse aposentar agora, é melhor deixar ele ali. Joga um jogo e descansa 3. Porque o que ele joga, o que eu vi o Soares jogar. É verdade. O que eu vi o Soares jogar ontem, no jogo contra o América. Tudo bem, o América foi um atleta expulso e tal. Mas o Soares tentando, inteligente. Um gol, uma assistência. Não, eu falei assim, será que esse cara vai parar mesmo, vai querer parar com essa qualidade toda? Que parece melhor deixar ele jogar um e fica 3 descansado. Agora, o time do Flamengo parece que, por ser um grupo muito vitorioso, pode ter se acomodado, pode ter perdido o foco. Não dá para entender. Culpar o treinador é bobagem. Independentemente de quem seja, o Mauro sempre fala isso, né? O Flamengo troca técnico toda hora, pô. Mais ou menos com o mesmo grupo. Então tem coisas lá dentro que precisam ser mexidas. Os caras que não estão mais afim, troca de time, você pega uma nova motivação, sei lá. Mas realmente a bola que jogou ontem, acho que não é para jogar tudo pela janela. Tinha 10 jogos de vencibilidade, tudo isso foi dito. Tem muito campeonato pela frente, mas ontem foi um alerta interessante para sentar e falar, gente, o que está vendo? Alguém não quer mais? Está aí a janela de transferência e tal, sei lá. É um caminho. Ô Mauro, o Flamengo, é claro, ainda é o atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, mas já estamos chegando em julho, início da temporada. O Vitor Pereira assumiu o Flamengo, tinha 4 taças ali, perdeu a Supercopa para o Palmeiras, não chegou na final do Mundial de Clubes, Carioca acabou perdendo para o Fluminense, mudou o treinador, veio o Sampaoli e a torcida do Flamengo já não aguenta mais, né? O Flamengo esse ano de 2023 tem sido muito conturbado até aqui. É uma má fase que vem desde o início do ano, Mauro. E troca técnico e não adianta, o Flamengo não vai para frente. Já falei, eu acho que a questão é a cobrança profissional em cima dos jogadores, né? Não só em cima do treinador, que sempre é colocado como vilão da história. Citei já aqui atuações bizonhas com diferentes técnicos, na verdade com 5 técnicos diferentes, né? No intervalo de pouco mais de um ano. Paulo Souza, Dorival, Vitor Pereira, Mário Jorge interino e agora Sampaoli. Todos eles passaram pela experiência que o argentino viveu ontem. De estar à beira do campo, olhar para o gramado e falar, o que esses caras estão fazendo? Que conduta é essa? Não foi isso que nós treinamos. Todos eles passaram por isso. E se repete. Se isso se repete, é sinal de que há uma sensação de que eles podem errar à vontade, podem ser indolentes, um jogo ou outro, que nada vai acontecer. E nada acontece de fato, né? Enquanto for assim, isso não vai mudar.